Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ondulatória. Esse assunto trata das ondas que nós consideramos como uma perturbação em um meio. Por exemplo, em um ambiente escuro, onde passe a existir uma certa luminosidade, consideramos que esse ambiente escuro foi perturbado com uma certa quantidade de luz, tá? Então, nós consideramos a luz como um tipo de onda. Da mesma forma, uma lagoa de águas tranquilas, se cair um objeto sobre alguma região da lagoa, vai haver uma perturbação, ou seja, vai ser criada uma ondulação ali, tá legal? Bem, então nós consideramos o seguinte: nesse exemplo que nós vemos aqui, existem duas pessoas segurando em extremos diferentes de uma corda. Então, se uma das pessoas oscilar essa corda, fazer um movimento brusco para cima e para baixo, estará perturbando a corda e ali vai acontecer uma ondulação. Então nós entendemos que a corda é um meio de propagação, a pessoa que provocou essa perturbação seria a fonte, ela vai determinar a frequência com que essa onda foi perturbada, tá legal? E no vários movimentos sobre essa corda nós teremos um trem de onda, tudo bem? Bem, e aqui tem a denominação, como eu falei a vocês, tá? Denomina-se onda o movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um meio. Uma coisa bem importante aqui sobre as ondas, isso é bem característico em provas, tá? Uma onda transmite energia sem o transporte de matéria. Então perceba bem, o que nós vamos considerar sobre o que uma onda transporta é energia. Nunca considere que uma onda transporte matéria, tá legal? Por exemplo aqui, né? Isso aqui é uma ilustração de uma onda que passa por um objeto. Então, essa onda, ao transportar energia, quando ela chega no objeto, o objeto vai sentir essa energia e ele vai simplesmente oscilar. Ou ele vai oscilar para cima e para baixo, na direção vertical, ou na direção horizontal também, para um lado e para o outro, mas o objeto ele vai ficar oscilando em torno de uma posição, a posição em que ele se encontra, tá legal? Então uma onda ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Aí você pode perceber aqui, olha, nessa ilustração, que a onda ela passa pelo objeto, né? A esfera verde, ela simplesmente sobe e desce, mas ela não é transladada, tá certo? Então uma onda não transporta matéria, tá legal? E aí você pode se questionar sobre um surfista, né? O surfista, ele sobe na sua prancha e se desloca exatamente sobre a onda. Será que a onda não está transportando o surfista? Na verdade, não. O que está acontecendo aqui é que o surfista ele sabe exatamente o momento em que ele deve se deslocar sobre aquela onda. Perceba na ilustração que o que está acontecendo aqui é o momento da arrebentação da onda. Então, nesse momento, a onda está se dissipando e aí ele pega todo esse embalo da energia que está sendo liberada. Está sendo gerada correnteza aqui, tá legal? Outra coisa aqui que nós devemos considerar é sobre a classificação das ondas, tá? Então nós vamos tratar de três classificações aqui, tá? Nós vamos ter quanto à natureza, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. Então vamos analisá-las separadamente. Bem, sobre a natureza de uma onda, ela pode ser eletromagnética ou mecânica. Existe uma diferença muito grande entre essas duas ondas, tá? Sobre natureza mecânica e natureza eletromagnética. A primeira que nós vamos analisar. Bem, sobre a natureza eletromagnética, isso são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar, tá? Então, um exemplo clássico disso aqui é a radiação solar, que vem do Sol, obviamente, e chega ao nosso planeta. Então, essa radiação, luz, calor, tá? E outras radiações, como o ultravioleta, ela atravessa toda uma região vazia e chega até nós. Então, nós dizemos que nesse espaço entre a Terra e o Sol, há uma ausência de matéria, é o vácuo. Embora exista matéria lá, tá? Por exemplo, existem outros planetas, existe a Lua, né, um satélite natural, cometas.
Só que essa matéria que está no espaço, ela não preenche todo o espaço. Então nós dizemos que aqui é um meio não material, diferente do nosso planeta. Você, sobre a superfície do nosso planeta, você não está numa região de vazio, porque você está numa região preenchido completamente por matéria. E essa matéria é o ar atmosférico que respiramos. Quando você entra em um rio, por exemplo, e mergulha nesse rio, você está em um ambiente completamente preenchido por matéria. A matéria que preenche esse ambiente é a água, tá certo? Diferente do espaço. Então, a luz, ela não depende desse meio material, de nenhum meio material para chegar até nós. Então, nós dizemos que a luz é um tipo de onda eletromagnética. Um outro exemplo são as ondas de rádio, ondas de micro-ondas também, que servem para comunicações. Tanto as ondas de rádio como micro-ondas, elas servem para comunicação. Por exemplo, os nossos celulares, grande parte funciona em uma frequência específica de micro-ondas, tá? O sinal da TV ou do rádio em nossas casas, elas funcionam via ondas de rádio. Então, essas ondas, elas são emitidas ou recebidas por uma estação, temos essas antenas, tá? E ela recebe e envia o sinal. E assim é possível que a comunicação seja estabelecida. Então, independente dessa antena estar em um ambiente preenchido por ar ou não, essas ondas iriam se propagar normalmente, porque elas são de natureza eletromagnética, não necessita de um meio material para se propagar. Tá legal? Nós temos também um outro exemplo de onda eletromagnética, o raio-x, né? Por exemplo, isso é um exame feito para diagnosticar fraturas ósseas, né? Então, é como se fosse feita uma fotografia do osso, na verdade é isso, e aqui nós temos um filme fotográfico, onde qualquer fratura será denunciada pela imagem. Então, a questão é que o raio-x, que ele consegue atravessar os tecidos do nosso corpo, exceto dos ossos, vai formar a sombra do osso nesse material fotográfico aí, que é revelada essa imagem, tá certo? Então, o raio-x é também um tipo de onda que não necessita de meio material para se propagar. Portanto, é uma onda de natureza eletromagnética. Nós temos também o infravermelho, né, muito usado em óculos de visão noturna. Todos os objetos, seja vivo ou não, né, seja um ser vivo ou não, eles emitem, né, um tipo de radiação chamada de infravermelho. É o que nós chamamos de onda de calor, tá? Nesse momento, o seu corpo está emitindo esse tipo de radiação. Só que essa radiação, o infravermelho, ela é invisível aos nossos olhos, mas se você tiver um tipo de óculos especiais, que são óculos de visão noturna, vai ser detectada o desenho, né, as vizinhanças que são atingidas por essa radiação. E aí nós conseguimos focalizar, dependendo do tipo de óculos, uma imagem como essa daqui, tá? Então, essa também é um tipo de onda que não necessita de meio material para se propagar, portanto, é uma onda de natureza eletromagnética. Por que que as ondas eletromagnéticas, elas têm essas características de não precisar de um meio material para se propagar? Ou seja, elas se propagam tanto no meio material quanto no vazio. Não há essa dependência do meio material. A resposta é bastante simples, tá? O que você vê aí é uma ilustração de uma onda eletromagnética e eu gostaria que você analisasse que o que está em laranja, tá, é o que nós chamamos de campo elétrico e o que está em roxo é o que nós chamamos de campo magnético. Por isso que essa onda recebe o nome de onda eletromagnética, eletro de campo elétrico, magnético de campo magnético. Então essa onda, quando ela está se propagando, ela se propaga através desses campos, de maneira que um campo ele acaba gerando o outro. Como assim? Vamos pegar o exemplo de uma onda de rádio que é produzida a partir de uma antena de transmissão. Então, no topo dessa antena, nós temos o emissor dessa onda, que é um objeto eletrizado.
Então, qualquer corpo eletrizado, por natureza, ele cria um campo elétrico. Existe um campo elétrico em torno dele. Da mesma forma que em torno da Terra tem um campo gravitacional, em torno de um campo elétrico, perdão, em torno de um corpo eletrizado, existe um campo elétrico. A questão é que se esse campo elétrico oscilar, ele variar de valor, ora ele tem um valor, depois ele tem outro valor, vai aparecer naturalmente um campo magnético que também vai ser variado. E esse campo magnético, por ser variado, ele vai produzir um novo campo elétrico, que também será variado, que por sua vez vai criar um novo campo magnético. Então a ideia é que campo elétrico variado cria campo magnético variado e este cria um novo campo elétrico que vai variar e assim produzir um novo campo magnético. Então essas ondas elas vão se propagando através da geração de campos elétricos magnéticos, tá certo? Por isso, elas não necessitam de um meio material para se propagar. Então, se você está recebendo luz nesse momento, seja do sol ou seja uma luz artificial que você tem na sua casa, acredite, existe um campo elétrico e magnético que está chegando até você, tá? E, por exemplo, o seu celular, você está usando internet, por exemplo, né, e é via sinal, o que nós percebemos aí que também está chegando assim, em torno do seu celular, né? O seu celular está mergulhado, assim como você, em ondas eletromagnéticas, tá certo, gente? Então, existem vários contextos da exploração das ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia. Por exemplo, o calor que sai do seu corpo, né, que a gente pode colocar dessa forma, irradiado pelo seu corpo, ele é formado, que são as ondas infravermelhas, é formado também por campos elétricos e magnéticos oscilantes. Então, nós também temos essa capacidade de emitir esse campo, tá legal? Então, qualquer tipo de onda eletromagnética vai ter essas características. E bem aqui nós vamos ter agora a segunda classificação quanto à natureza, que são as ondas mecânicas. As ondas mecânicas elas serão o oposto das ondas eletromagnéticas. Enquanto que as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para existir, ou seja, para se propagarem, as ondas mecânicas elas dependem exclusivamente de um meio material, ou seja, elas não se propagam no vazio. Vamos ver alguns exemplos dessas ondas mecânicas, tá? Por exemplo, a onda sonora, tá? O que faz a onda sonora se propagar a partir de um emissor e chegue até um receptor? Por exemplo, aqui nós temos a ilustração de uma jovem tocando flauta e em torno dela tem um rapaz apreciando o som emitido pela moça. Então perceba o seguinte, que entre o instrumento que está sendo tocado pela moça e o ouvido do rapaz, existe uma região que é preenchida por ar, né? Nós vivemos em um oceano de ar, tá? O ar que respiramos. Então, qualquer ambiente que você vá, ele vai estar preenchido por ar, exceto dentro d'água. Mas perceba o seguinte aqui, tá? Quando essa onda sonora ela é criada, né? Aqui, pelo fato da jovem estar soprando o instrumento, esse som ele vai fazer com que o ar em torno ele comece a vibrar. Então esse ar vibra, vibra e chega até o ouvido do receptor. Quando ele entra no canal auditivo do rapaz, esse ar, existe uma coluna de ar dentro dos nossos ouvidos, né, dentro do nosso canal auditivo. Esse ar ele vai vibrar, obviamente, porque ali o ar foi perturbado. E quando ele chegar no final do nosso canal auditivo, ele vai encontrar a membrana do tímpano, que vai receber essa vibração. Então a membrana do tímpano ela vai começar a vibrar na mesma frequência da onda que a perturbou, e essa vibração é transformada em impulsos elétricos e é levada ao nosso cérebro, e aí nós temos a percepção de audição. Por isso que nós identificamos cada pessoa com uma voz diferente, é o que nós chamamos de timbre de voz, tá? Porque cada pessoa ela tem uma forma diferente de falar. Por exemplo, mesmo você não estando me vendo, mas pelo fato de você me conhecer, você sabe que sou eu que estou falando porque você conhece a minha voz. Então só eu tenho a capacidade de falar da forma que você está ouvindo.
Da mesma forma, você tem uma capacidade única e específica de falar, né? Então, isso é algo bem característico de cada pessoa. Então, quando eu falo, por exemplo, o som emitido por mim, que sai da minha boca, é resultado da vibração das minhas cordas vocálicas. Então, as minhas cordas vocálicas, elas estão vibrando com uma certa frequência. Então, todo o interior da minha boca está mergulhado em ar. Existe ar dentro da minha boca que está em contato com o ar de fora. Então, essa vibração causada pelas minhas cordas vocálicas perturba o ar. Então, o ar começa a vibrar nessa mesma frequência. Então, essa vibração é levada até o seu tímpano pelo ar. Então, o ar transportou essa vibração. Então, quando essa vibração ela chega, ela perturba o seu tímpano exatamente com a mesma frequência que o ar foi perturbado pelas minhas cordas vocálicas. Ou seja, o seu tímpano está vibrando na mesma frequência das minhas cordas vocálicas e essa vibração foi transportada pelo ar. Essa vibração que está no seu tímpano vai ser transformada em impulsos elétricos e levada ao seu cérebro. E aí você vai identificar aquele som como sendo a minha voz. Tá? Nenhuma outra fonte vai conseguir causar essa perturbação nos seus tímpanos como a minha voz causou. Tá? Da mesma forma, cada pessoa tem a sua forma característica de perturbar o ar em sua volta. Agora a questão é, vamos considerar que fosse possível vivermos sem o ar em nossa volta e esse ar ele fosse tirado, né? Tivermos um ambiente que não houvesse ar entre as duas pessoas, tudo bem? Então, essa onda sonora que está sendo produzida aqui não teria condições de chegar no ouvido do receptor, tá? Do ouvinte aqui. Então, percebemos que o som é um tipo de onda que depende de um meio material para que se propague, tá? Então, dessa forma, ele será classificado como uma onda mecânica, tá bom? Aqui nós temos também um exemplo de uma pedra que cai sobre um lago, uma superfície líquida, e causou uma perturbação. Se não houvesse água aqui, não haveria a propagação, a formação dessas ondas. Portanto, aqui nós temos também um exemplo de uma onda mecânica. Precisa de um meio material para se propagar. Tá legal? Bem, ondas em cordas, por exemplo. Sem a corda, não tem onda, né? Não teria um meio a ser perturbado aqui, se estivermos falando de corda e onda. Então, aqui nós temos também um exemplo de onda mecânica, de natureza mecânica. Tá legal? E aqui nós vamos para a segunda classificação de uma onda. Perceba que uma mesma onda ela vai ter que ter 3 classificações, tá? Aqui nós já falamos sobre a natureza da onda, que pode ser mecânica ou eletromagnética. Agora nós vamos falar sobre a vibração de uma onda, que ela vai poder ser transversal, longitudinal ou mista, tá? Então vamos ver cada uma delas, tá bom? O que seria uma vibração transversal? Bem, toda onda ela vai ter um sentido de propagação e vai ter um sentido de propagação. Então tente lembrar que isso é um termo bastante explorado sobre a palavra transversal. Transversal é quando há cruzamento. 2 ruas transversais são ruas que se cruzam, tá? Então nesse caso nós entendemos que a vibração ela cruza com a propagação. Estou falando das direções, tá? Então a direção de propagação ela forma 90 graus com a direção de vibração, ou seja, são perpendiculares. Um exemplo disso aqui, olha, a perturbação de um meio. Perceba que aqui nós temos a onda se propagando aqui na horizontal, tá? E a vibração, as partículas do meio, elas estão vibrando para cima e para baixo. Então a vibração, ela está na vertical e a propagação está na horizontal. São direções perpendiculares, ou seja, que se cruzam. Então esse daqui é um exemplo de classificação de onda transversal, tá? Um exemplo clássico disso aqui são ondas em cordas. Por exemplo, aqui, olha, quando nós causamos a perturbação, a vibração, por exemplo, a fonte aqui é a mão da pessoa. Então a mão sobe e desce, cria-se a perturbação, então a vibração dela é para cima e para baixo, mas a propagação é para a direita, né, na horizontal. Então nesse caso nós temos um exemplo de uma onda transversal. Só que essa classificação de onda transversal é quanto à vibração.
Só que aí você também tem a classificação da natureza, já falei para vocês. Então perceba que se não houvesse corda, não haveria perturbação, ou seja, não teria onda. Então é uma onda que depende do meio. Então, além dela ser uma onda transversal, quanto à natureza, ela é uma onda mecânica, tá? E nós temos aqui também um exemplo de uma onda eletromagnética. Lembre que ainda há pouco eu disse que essas ondas eletromagnéticas elas são formadas por campos elétricos e magnéticos que são perpendiculares entre si, tá? Além deles serem perpendiculares entre si, eles são perpendiculares com a direção de propagação. Então perceba aqui que está em laranjado é o campo elétrico, que está em roxo é o campo magnético, e esses campos elétricos e magnéticos nós entendemos aqui como sendo a vibração da onda, tá? E a onda está se propagando nessa direção. Então, seja a perturbação elétrica ou seja a perturbação magnética, elas vão formar 90 graus com a direção de propagação, ou seja, serão transversais. Então, nesse sentido, nós entendemos que toda onda eletromagnética, ela sempre será transversal. Nem perco tempo em analisar se ela vai ser longitudinal. Se é onda eletromagnética, então ela será transversal. Por exemplo, a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Se ela é eletromagnética, eu já vou saber que a vibração dela será transversal, tá bom? E aqui nós vamos ter o oposto da vibração transversal, que é a vibração longitudinal. A vibração longitudinal é toda vibração que tem a mesma direção da propagação da onda, ou seja, propagação e vibração de uma onda serão paralelas, tá? Aí nós temos esse exemplo aqui. Perceba que aqui o que está em vermelho está representando a fonte da onda, então a frequência com que isso aqui oscila vai ser transportada para o meio, ou seja, as partículas que formam esse meio. Então a onda se propaga nessa direção. Só que a propagação dessa onda acontece ela vibrando de forma horizontal também, tá? Então essa onda ela está se propagando assim. Se nós percebermos é o que está acontecendo aqui, tá certo? Então isso aqui é um tipo de onda longitudinal. Nós temos exemplo aqui, uma mola que oscila da forma que está sendo expresso aqui. A mão da pessoa é a frequência, é a fonte, né? É o que vai determinar a frequência com que esse meio vai oscilar. No caso, o meio é a mola. Então nós percebemos que a onda está se propagando na horizontal e a vibração também, tá? A vibração nós entendemos aqui, que é a hora que a mola fica comprimida e a hora que ela fica esticada. Então ela está vibrando assim, tá? Na horizontal e está se propagando na horizontal também. Então isso é uma onda longitudinal, tá? Quando eu falo onda longitudinal, estou falando quanto à vibração dessa onda. E quanto à natureza, que foi a primeira classificação que nós estudamos? Bem, é uma onda que está se propagando numa mola. Se não houvesse mola, não teria onda. Então depende do meio material. Então a natureza dessa onda será uma onda mecânica. Tá legal? E uma outra onda aqui, gente, que é também de vibração longitudinal, é a onda sonora, tá? Então, quando uma onda sonora ela se propaga pelo ar, por exemplo, ela tem a capacidade de vibrar esse ar na mesma direção em que o ar se propaga, em que o som se propaga, perdão. Então vai ter momentos em que o ar ele vai estar, as moléculas já vão estar mais espalhadas, nós chamamos isso de rarefação. Lembra da expressão ar rarefeito? Significa distanciamento das moléculas de ar. E quando o ar está comprimido, nós vamos chamar isso aqui de compressão. Então a onda sonora, ora ela vai esticar as moléculas de ar, ou seja, vai refratar essas moléculas de ar, é uma rarefação, tá? E horas ela vai comprimir, é uma compressão. Então, quando ela vai fazendo esse movimento de compressão e rarefação do ar, ela vai se propagando na mesma direção. Então, o som, não se esqueça, o som é um tipo de onda de vibração longitudinal, tá legal? De vibração longitudinal, ok? Bem, aí talvez você possa conjecturar algumas situações aqui, tá? Por exemplo, disse a vocês ainda há pouco que toda onda eletromagnética, toda onda de natureza eletromagnética é uma onda de vibração transversal. E toda onda de natureza mecânica, ela vai ser longitudinal? Nem todas, tá? Nem todas. Eu tenho ondas
mecânicas, de natureza mecânica, elas podem ter vibração tanto transversal quanto longitudinal. Por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos, onda na mola e onda sonora. As duas são mecânicas de fato e as duas são longitudinais. Mas aqui, nesse outro exemplo que nós falamos aqui, olha, eu tenho uma onda e uma corda. Ela tem uma natureza mecânica, mas a vibração dela é transversal. Então, quando a natureza for mecânica, analise. Ela pode ser tanto vibração longitudinal quanto transversal. Mas quando for natureza eletromagnética, não tem erro, não tem dúvida. A vibração é transversal, tá bom? Que nós vimos. E aqui nós temos a vibração mista. A vibração mista é quando aquela onda ela pode ter tanto vibração transversal quanto longitudinal. Isso acontece em superfícies líquidas, tá? Então analisa aqui um meio que está sendo perturbado, a superfície de um lago, por exemplo, ou de um rio. E bem aqui eu coloquei duas moléculas de cores diferentes para poder ser analisado isso. Então vamos analisar essas moléculas em azul. Então quando a onda passa, tem situações que ela vibra para um lado, então no momento que ela vai para o lado, está na mesma direção de propagação da onda. Então nesse momento ela é uma onda longitudinal, tá? E tem situação que ela sobe e desce. Nesse momento que ela sobe e desce, ela tem uma vibração transversal, porque essa vibração é perpendicular com a propagação da onda. Então, ondas na superfície de um lago, ela tem caráter tanto transversal quanto longitudinal, quanto a vibração, tá certo? Então, nesse caso, é uma onda de vibração mista. Então, se nós fôssemos classificar essa onda aqui, quanto à natureza, é uma onda mecânica, porque está se propagando na água, né? Uma superfície líquida. Se não tivesse esse líquido, não teria onda, então depende do meio material, portanto, mecânica. Agora, quanto à vibração, vai ser uma vibração mista, ok? E agora nós temos a terceira classificação de uma onda sonora, que é quanto à propagação de uma onda. Ela pode ser unidimensional, isso quando a onda se propaga em apenas uma única dimensão, tá? Bidimensional, quando ela se propaga em duas dimensões, e aí eu entendo como um plano, tá? E tridimensional, quando ela se propaga nas três dimensões, no espaço. Então, o que define o espaço são três dimensões, então eu classifico aqui uma propagação tridimensional como uma onda que possa se propagar em todas as direções, tá? 3D, ok? Então, primeiramente, nós vamos aqui sobre a onda de propagação unidimensional, tá? Então, entenda por dimensão, tá? Por exemplo, se você olhar para o ambiente que você está agora, seu quarto, ou a sala da sua casa, ou a cozinha, por aí vai. Se você olhar para o chão, você tem o comprimento desse ambiente e a largura desse ambiente. Então, nós temos duas dimensões, tá? E se você olhar do chão ao teto, você vai ter a terceira dimensão, que seria a altura do ambiente. Então, tá aí as três dimensões. Só que no caso da propagação unidimensional, são ondas que se propagam em objetos que têm predominantemente uma única dimensão. É o caso de ondas em cordas, tá? Então, se eu for considerar uma corda, eu vou considerar o comprimento dessa corda, eu vou considerar apenas uma única dimensão, tá? É fato que essa corda ela tem um calibre, né? Ela tem um diâmetro da bitola, tá? Só que esse calibre ele é tão pequeno em comparação ao comprimento da corda que ele é desprezível. Então nós consideramos somente o comprimento da corda. E aí, ondas em corda nós classificamos como ondas unidimensional quanto à propagação, tá? Então, se nós fôssemos dar a classificação dessa onda, por exemplo, agora nós já temos condições de dar as três classificações. Quanto à natureza, nós percebemos que é uma onda que depende do meio material para se propagar. Então, nesse caso, ela é uma onda mecânica, tá? Quanto à vibração, percebemos que a vibração está para cima e para baixo, na vertical, portanto, e a propagação está na horizontal. Nesse caso, é uma onda transversal, tá? Então, quanto à vibração, ela é transversal. E quanto à propagação, ela se propaga ao longo do comprimento da corda, portanto, unidimensional. Então, a classificação de ondas em corda, como está sendo exposto aqui, é natureza mecânica, vibração transversal, propagação unidimensional, tá bom?
E aqui nós vamos ter a propagação bidimensional. É aquelas que vão se propagar em duas dimensões. E duas dimensões nós vamos entender como sendo um plano, tá? Isso acontece, um exemplo clássico disso são ondas na superfície de um lago, tá? Bem, vamos à classificação geral dessa onda. Então nós temos que dar 3 classificações, tá certo? A primeira classificação vai ser quanto à natureza. Lembra, se não houver água, não vai haver onda. Então, nesse caso, ela depende do meio material. Sendo assim, quanto à natureza, ela vai ser uma onda mecânica. Tudo bem? E quanto à vibração, acabamos de ver. Ondas na superfície de um lago, elas vibram tanto de forma longitudinal quanto de forma transversal. Portanto, tem uma vibração mista. E quanto à propagação, ela vai se propagar em direções de largura e comprimento, portanto, um plano é uma onda bidimensional. Então, essa onda ela vai ser, quanto à natureza, mecânica, quanto à vibração vai ser mista e quanto à propagação ela vai ser bidimensional, ok? E bem aqui nós vamos ter a propagação tridimensional, tá certo? A propagação tridimensional é aquela em que elas podem se propagar em todas as direções, em todas as dimensões, 3D, tá bom? Por exemplo, a onda sonora. Se você emitir um som agora, perceba que quem estiver em torno de você vai lhe ouvir. Quem está à sua frente, quem está atrás de você, quem está do lado, quem estiver acima ou abaixo de você vai lhe ouvir. Então, o som é uma onda que se propaga em todas as dimensões, portanto, vai ser uma onda tridimensional quanto à propagação. Mas aí eu tenho que classificar. Classificar uma onda é dar as 3 classificações. Quanto à natureza, lembra que o som ele precisa de um meio material para se propagar, portanto é uma onda mecânica. Quanto à vibração desse som, nós vimos que é longitudinal. E agora, quanto à propagação, ele é tridimensional. Tudo bem? Um outro tipo de onda tridimensional é qualquer tipo de onda eletromagnética. E aqui eu estou colocando o aspecto eletromagnético. Desse aspecto eletromagnético, a única que nós conseguimos ver é a luz, tá? Perceba que a luz aqui é um pequeno intervalo de todo esse aspecto eletromagnético, tá? Então, as ondas de rádio, como foi dito anteriormente, o micro-ondas, tá? O infravermelho, que são as ondas de calor. Então, tudo isso é onda eletromagnética, tá? A luz visível, nós temos também o ultravioleta, tá? Que é uma radiação que chega até nós, vinda do Sol, só que devido ao campo magnético da Terra e à camada de ozônio, esse ultravioleta, ele não é agressivo a nós, desde que não haja abuso, tá bom? Claro que você tem que se resguardar, tá? Por exemplo, você não vai ficar das 10 da manhã às 2 da tarde exposto ao sol, né? Aí isso aí já vai ser nocivo. Temos o raio-x, como foi falado, e temos também os raios gamas, né? Que já é um efeito radioativo. Tudo bem, gente? Pois bem, tá? Só uma coisa interessante aqui, tá? Sobre as ondas eletromagnéticas, tá? Acabei de falar para vocês que toda onda de natureza eletromagnética ela vai ser transversal. E ela vai ser transversal, né? E estou dizendo agora que toda onda eletromagnética ela também vai ser tridimensional. Então é muito cômodo quando você descobre a natureza de uma onda como sendo eletromagnética. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do infravermelho, tá? Então, se você for analisar o infravermelho, de cara nós sabemos que a natureza dele é eletromagnética. Então, se tratando de uma onda eletromagnética, inevitavelmente a vibração será transversal e a propagação será tridimensional. O que nós vamos ter que ter cuidado é na análise da onda mecânica, tá? Nós vimos aqui que tem onda de natureza mecânica que pode vibrar tanto de forma transversal quanto longitudinal ou mista, tá? E vimos também que ondas de natureza mecânica elas podem se propagar em uma dimensão, 2 dimensões ou em 3 dimensões. Tá certo, gente? Então o recado é esse. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.